Muitas das vezes nós queremos adiantar ou até passar diante de Deus. Deus, ele tem um tempo determinado para tudo. O tempo de Deus não é o seu tempo, não é o meu tempo, e nem o meu tempo é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus, seu tempo é o seu tempo. Às vezes você quer passar diante de Deus porque você quer agir segundo o seu tempo. Mas Deus, ele já sabe o dia, a hora, a data certa, o mês, o ano, em que a vitória, que já foi decretada sobre a tua vida, chegará. Às vezes a tua vitória poderia ter sido ontem. Aí você murmurou, reclamou, blasfemou. Você já era talvez o segundo ou terceiro da fila, já chegando perto de tomar posse. Aí volta lá para trás de novo. Uma certa feita, quando Davi foi buscar a arca, eles colocaram a arca num carro de boi, porque achavam que era mais rápido. Deus tinha dado uma ordem, e essa ordem veio de Deus através da boca de Moisés. A arca deveria ser levada pelos sacerdotes, e não em cima de um carro de boi. Aí acharam que em cima do carro de boi era mais rápido. E os próprios sacerdotes que aceitaram essa situação, eles erraram, porque não queria carregar a arca nas costas. A arca era muito pesada. E a vontade de Deus é que eles dessem 6 passos. Mas não era correndo, não é botar em cima do carro de boi e sair com a arca às pressas, não. Davi tinha pressa, o sacerdote tinha pressa, mas Deus não tinha. Era 6 passos, no 7º eles paravam e adoravam a Deus. Mas 6 passos, no 7º paravam e adoravam a Deus. Mas eles não queriam dar 6 passos e parar no 7º. Eles queriam ir direto. Foi aonde uma das rodas do carro se soltou, do carro de boi, e um homem chamado Uzá, que não tinha nada a ver, não era sacerdote, não era levita, ele foi tentar ajudar. Quando ele viu que a arca ia cair porque a roda do carro se quebrou, ele levou a mão na arca. E a Bíblia diz que aquele homem morreu na mesma da hora. Morreu fulminado. E a culpa toda caiu em cima de Davi, em cima dos sacerdotes, pela morte daquele homem. Às vezes quando você quer passar, não é a mensagem ainda. Eu senti de Deus falar isso aqui. Às vezes você quer passar diante de Deus, quer adiantar as coisas, você até acaba matando alguém. Você acaba destruindo alguém pela tua desobediência. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha paciência. Eu sempre digo, peça a paciência de Jó e pede a fé de Abraão. As duas coisas têm que estar andando juntas. Sempre que você for orar, fala assim, Deus, me dá a fé de Abraão e coloque em mim também a paciência de Jó. Esse relato que eu estou falando para vocês está lá em 2 Samuel, no capítulo 6. Vocês podem dar uma olhada lá. No capítulo 6, a partir do versículo 1, você vai encontrar esse relato. Talvez tenha alguém aqui que está querendo apressar, está achando que Deus está atrasado com você, né? Aí você se atrasa para chegar no culto, você às vezes troca os cultos por outra coisa, e quando a bênção demora, você quer botar Deus na parede. E se Deus resolver botar você na parede, como vai ficar a sua situação? Amém? Bate palma para Jesus aí que ele merece, né? Fica difícil, irmãos. Quando é Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus está contigo. É glória a Deus, é aleluia, e pula, e sapateia, luta karatê dentro da igreja. Mas quando vem uma palavra de exortação, você não vê um glória a Deus. Mas é aí que você tem que glorificar a Deus, porque Deus está te alertando. O que Deus quer falar, meu amado, Ele não tem pressa. A tua bênção vai chegar. Já está determinada por Deus.
Amém? Já está determinado. Não tem demônio, não tem olho grande, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem capeta que vai impedir, porque o próprio Deus, ele diz, operando Deus, quem impedirá, meu amado? A única pessoa que pode impedir de Deus operar um milagre na sua vida é você mesmo. Então tenha paciência. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está falando que ele não esqueceu da tua bênção. É para você esperar mais um pouquinho. No capítulo 30 de 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 30, no versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Vamos pular para o verso 8, ainda do capítulo 30 de 1 Samuel. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e a tudo libertarás. Curva a tua cabeça nesta hora. Ó Deus, no nome de Jesus, tira todo eu, todo querer, toda vontade própria. Ó Deus, a voz é minha, a voz é do homem, mas a palavra ela é tua, Senhor. Fala conosco pelo poder da tua palavra. Pai querido, não deixe que Satanás venha roubar a semente que está sendo lançada, mas que ela possa, no nome de Jesus, cair em uma terra fértil, e que ela possa, meu Deus, germinar, crescer e dar frutos, e que a tua palavra venha ser vida sobre cada um nesta noite. Assim eu te peço, em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Davi, ele com seus 600 homens, estava vivendo, Davi, seus 600 e todas as famílias, numa cidade chamada Ziglac, um pequeno povoado chamado Ziglac. Davi, ele tinha unção de Deus, tinha um chamado de Deus, ele tinha estratégia dele mesmo, estratégia também dada por Deus. E Davi, ele pegou seus 600 homens para sair atrás dos amalequitas, estavam em guerra. E Davi saiu para o campo de batalha. Mas Davi deixou as crianças, as mulheres, na cidade de Ziglac. Quando Davi estava voltando do campo de batalha, de longe ele pôde observar que havia fumaça. De longe ele pôde observar que algo de terrível estava acontecendo ali naquela cidade. Aqueles homens correram, cada um correndo mais rápido do que o outro, porque sabia que algo estava acontecendo. Aqueles homens que toda vez que saía para o campo de batalha e voltava para casa, eu creio que quando a esposa que ficava à espera, quando viam seu marido, eu creio que elas deveriam sair correndo ao encontro do esposo, porque o esposo estava voltando para casa vivo. Talvez alguns até mesmo ferido, mas estava vivo. Eu creio que aqueles homens também, quando estavam voltando para casa, eles corriam ao encontro dos seus filhos, abraçavam os filhos, porque estava ali novamente com a família. A pior dor desses homens não era a perda da casa que tinha sido queimada, não era dos cereais, das sementes ou do gado que tinha sido levado.
A pior dor não era deles ter sido saqueado. A pior dor é eles não poder ver o filho correndo até eles para poder abraçar. A esposa correndo até eles, aleluia, dizendo para eles que estava alegre em ver eles voltando do campo de batalha. Houve um erro da parte de Davi, da parte dos homens deles. Deixou mulheres e criança naquela cidade sem ninguém tomando conta. Poderia ter deixado ele 2, 3, 4, 5 ou mais homens tomando conta da cidade. Poderia deixar ele algum mensageiro para que em caso, quando chegasse o inimigo, o mensageiro corresse até onde ele estava para poder avisar a respeito do inimigo que estava vindo contra a família deles. E Davi, quando chegou, eu creio que ele deve ter levado um susto muito grande, porque a mulher de Davi também tinha sido levada. Sabe, quando tudo está bem, talvez tem pessoas que já passou por isso. Aquele amigo que te abraça, aquele amigo que diz, pode contar comigo. Davi tinha 600 homens valentes que juraram, fizeram juramento de ser fiel a Davi em todas as circunstâncias. E quando eles chegaram e viram as casas queimadas, e não encontraram as esposas e os filhos, eles se revoltaram contra Davi. A Bíblia diz que eles até pensaram em apedrejar Davi. Eles queriam matar Davi apedrejado. Davi culpou como líder, foi culpado como líder foi. Mas eles, como pai de famílias, eles tinham culpa. Mas eles se revoltaram contra Davi, jogaram toda a culpa em Davi, e começaram entre eles falar, Davi merece morrer, nós vamos apedrejar Davi, nós vamos acabar com ele. Mas a Bíblia diz que mesmo Davi angustiado, mesmo ele ouvindo aqueles homens que fez juramento de fidelidade a ele, dizendo vamos matar, vamos apedrejar, Davi, ele não abriu a sua boca. Ele se jogou em terra, aleluia. Mesmo ele ouvindo as pessoas falando aquelas palavras, mesmo angustiado, mesmo sabendo que toda a sua família também tinha sido levado, aleluia. Mesmo com amargura, porque a Bíblia diz que ele ficou muito amargurado, angustiado, amargurado. A Bíblia diz que Davi, ele se esforçou no Senhor. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, você tem se esforçado no Senhor? Esses homens se esqueceram de Deus. Esses homens não queriam nem saber ali quem era Deus. Eles queriam jogar a culpa em Davi. Às vezes lá dentro da tua casa, no meio da tua família, no seu setor de trabalho, quando tudo está bem, você é o amigão do peito. Quando tudo está bem, as pessoas te elogiam, te colocam no pedestal, te colocam lá em cima. Mas quando acontece alguma coisa ruim, quando algo de ruim acontece, eu creio que tem pessoas aqui nesta noite que talvez, pessoas dentro da tua própria casa já virou para você e disse, você é o culpado deste mal. Você é o culpado por essas coisas que estão acontecendo aqui dentro de casa. As pessoas, elas não olham para si e falam assim, você é culpado e nós também temos culpa, não. Esses homens poderiam dizer para Davi, você é culpado e nós também temos culpa. Mas não eles queriam arrumar um culpado. E muitas das vezes, aquele que está sendo culpado, está sendo condenado, está levando a culpa. Talvez ele pode até estar sofrendo mais do que aquele que está sofrendo e está acusando. Davi estava sofrendo o dobro, o sofrimento dele era o dobro, por quê? Porque ele tinha o sofrimento da perda da família,
e o sofrimento da perda de 600 famílias, porque era ele que era o líder ali de todos aqueles homens. Mas Davi se esforçou no Senhor. Não importa se alguém venha te culpar, não importa se alguém venha te condenar, não importa se alguém venha levantar o dedo de acusação para você, aleluia. Não abra a tua boca para pagar com a mesma moeda. Se humilha, desça na presença de Deus, aleluia. Vai consultar ao Senhor, vai pedir orientação a Deus. Deus vai te orientar e você vai passar por tudo isso e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Bate palma e exalta o nome do Senhor. Oh, aleluias. Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Eu quero que você repete junto comigo, toda a igreja. Davi se esforçou, a igreja. Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Aleluias. E Davi levanta, bate a poeira, desce aqueles homens murmurando, desce aqueles homens acusando ele, e Davi vai consultar a Deus. Davi vai pedir orientação a Deus, sabe? Quando as coisas estão mais ou menos, quando as coisas não estão tão terríveis, ainda tem alguém que ainda procura a Deus e ainda consulta a Deus. Mas tem aqueles que se esquecem de Deus, ou tem aqueles que querem acusar a Deus, ou procurar alguém para colocar a culpa. Se você tiver com sua Bíblia aberta, você vai ver que Davi não culpou ninguém. Ele não lançou culpa de ninguém. Ele também estava sofrendo. Ele também estava angustiado. Ele também estava deprimido, amargurado. Ele também estava preocupado. A Bíblia não diz, mas Davi poderia estar pensando assim: será que mataram as crianças? Será que mataram as mulheres? Será que depois que nós sairmos da cidade de Ziglag, será que nós vamos encontrar um monte de cadáveres? Davi também estava preocupado. Se coloca no lugar dele. Será que vou encontrar minha esposa em vida? Será que eu ainda vou poder abraçar a minha esposa? Será que eu vou poder ouvir da boca dela a palavra eu te amo? Ou eu poderei ainda falar para ela eu te amo? Será que quando eu vou ouvir as vozes dos meus filhos dizendo papai, papai, papai? Havia uma preocupação muito grande no coração de Davi. Mas ele não olhou para a circunstância, não olhou para o tamanho do problema. Ele foi procurar a Deus, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Mesmo parecendo que o inimigo tinha ganhado, Davi sabia que Deus estava no controle de tudo. Mesmo sabendo que o inimigo tinha saqueado, Davi sabia que Deus estava no controle de tudo. Lepabia chorianda ramanabas. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Deus fala comigo e com você nessa noite, aleluia. Não importa o tamanho do teu problema, o tamanho da tua dor, Ele diz, eu estou no controle. Mesmo ao meio dessa adversidade, eu estou no controle, eu vou te surpreender. Basta apenas me consultar, basta apenas me buscar, e eu vou me revelar a ti, e tu saberás que sou Deus na tua vida. Jeremias 33:3 é um texto que muito crente conhece de cor, mas não vive, irmãos. Profeta Jeremias, Deus falando através da palavra: clamas a mim e responder-te-ei. Primeiro ele pede para clamar, e depois ele fala, eu vou te responder. Às vezes tem pessoas que vêm à igreja, ele quer receber uma revelação, uma profecia, que é uma palavra de vitória. Mas ele vive pedindo os outros para orar por ele. Ele mesmo não tem coragem de dobrar o joelho, botar a boca no pó, porque a Bíblia diz, põe a tua boca no pó, porque há solução para ti. Clama
mas a mim eu vou te responder e ainda vou te revelar, vou te mostrar coisas grandes e tremendas que você não sabe. Davi sabia que a solução de tudo aquilo ali estava em Deus. Se ele fosse arrogante, nariz empinado, se ele fosse daquele que se achava o tal, ele poderia levantar e dizer para aqueles 600, já vencemos tantas guerras, ninguém pode com a nossa espada e com a nossa lança, vamos atrás do inimigo. Davi sabia que tinha 600 homens corajosos, mas que naquele momento eles estavam completamente fragilizados. Completamente fragilizados. Davi poderia erguer a voz e dizer, vamos atrás do inimigo, ainda que nós viemos morrer, mas vamos tentar trazer a nossa família de volta. Davi sabia, meu irmão, que com a força dele não ia dar em nada. Mas se Deus tivesse te dado uma ordem, ele sabia que nem um fio de cabelo dos 600 iria cair. O inimigo iria perder a batalha, mas nenhum dos homens ia perecer se Deus estivesse, aleluia, à frente. E foi isso que Davi foi buscar de Deus. Ele consultou ao Senhor. E ele foi sincero, ele disse assim, olha, Senhor, eu devo perseguir os meus inimigos, eu devo ir atrás dos meus inimigos, Senhor, eu vou alcançar. Ele nem sabia qual era a distância que o inimigo estava deles, nem sabia para que lado o inimigo tinha ido, aleluia. Mas ele sabia que os olhos de Deus tudo vê, sabia onde o inimigo estava, sabia que Deus tinha o poder de parar eles aonde eles estavam, aleluia. E Davi pergunta para o Senhor, eu devo ir atrás deles? Eu vou alcançar eles? E Deus respondeu para Davi, pode ir, Davi. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Pode ir, persegue, porque de certo você vai alcançar todos eles, e você vai libertar todos aqueles que foram escravizados, todos aqueles que foram levados, todo aquele que o inimigo tocou. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, a tua casa está debaixo de promessa, o diabo entrou dentro da tua casa, talvez por falta de vigilância, aleluia, mas ele não vai matar, não vai continuar a escravizar, porque Deus vai te dar direção, e aquele que o diabo está tentando levar, ele não vai conseguir, porque Deus vai te exaltar, e aquele que o inimigo tentou levar, vai estar de volta, aleluia, na presença do Senhor, se você pedir direção a Deus, aleluia. Porque às vezes pode ter pessoas aqui que falam assim, meu Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu participo dos cultos, por que meus filhos estão assim, porque o meu marido está assim, porque a minha esposa está assim, por que o diabo, a minha casa, eu busco a Deus, eu me coloco na presença de Deus, não era para estar desse jeito, aleluia. Atos 16:31, continua crendo, aleluia, no Senhor Jesus, continua crendo no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Apenas creia, decrete isso dentro da tua casa, ainda que o diabo tenha pegado, levado para as drogas, para a cachaça, aleluia, para o homossexualismo, ou seja, para onde for, abre a tua boca e diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o inimigo será derrotado, o nome do Senhor será exaltado, e eu verei o milagre de Deus na minha vida. Pode bater palma para o Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Por que, irmãos? Pedir orientação a Deus. Provérbios 21:31.
diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha. Mas é do Senhor que vem a vitória. Sabe, quando o cavalo ali está falando do homem. Não está chamando o homem do animal, está falando de força. O homem pega toda a sua força, né? O cavalo se prepara para o dia da batalha. O homem, ele se prepara às vezes com um advogado, ele se prepara de tantas formas e diz, eu vou vencer. Ele quebra a cara se ele depender das próprias forças dele. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, está falando maldito é aquele que confia em si mesmo, é o homem que confia no homem. Eu posso, eu faço, eu sou tal. Você vai ver se eu não vou fazer, vai quebrar a cara. Mas pede orientação a Deus. O cavalo ele pode até se preparar. Como é que o homem se prepara para o dia da batalha? É orando, é buscando, é pedindo orientação a Deus. Ele pode se preparar para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E Davi sabia disso. A vitória vem do Senhor. No Salmo 20, no verso 7, aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, aleluia. Está falando de força também. Muitos confiam na força, mas é do Senhor é que vai vir a nossa vitória. O louvado seja Deus. Davi pegou aqueles 600 homens. Eu creio que ele deve ter reunido aqueles homens. Eu creio, não está escrito assim na Bíblia, mas eu creio, segundo a minha fé. Ele deve ter reunido aqueles homens. E deve ter falado assim, eu sei que vocês estão angustiados, eu também estou. Eu sei que vocês estão preocupados, porque ninguém sabe se as mulheres e as crianças ainda estão vivas. Porque o inimigo, para se vingar, poderia matar eles pelo caminho afora. Mas eu busquei de Deus orientação. Eu perguntei para Deus se era para nós podermos ir atrás do inimigo. E sabe o que foi que Deus falou? Que é para nós irmos. Porque Ele vai estar conosco, nós vamos atrás deles. O Senhor ainda disse assim, olha, e você ainda vai alcançar, e você ainda vai libertar a todos eles que foram levados. Eu creio que aqueles homens, eles quando ouviram Davi falar que Deus falou, que era para ele ir, Deus deu uma ordem, pode ir Davi, vai que eu sou com você, pode ir. Você vai alcançar e você vai libertar a todos aqueles que foram levados. Davi pegou 600 homens, repete comigo, 600 homens. E Davi foi à procura do inimigo. Lá em Provérbios 24, no verso 10, diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. 600 valentes, mas todos eles estavam fragilizados. Frouxo aqui, irmãos. Fraco. Sem força. Sem saber o que fazer. Homens que estavam acostumados com todo tipo de luta, de peleja. Fragilizados, sem direção. Frouxo. Se você demonstrar que está frouxo, você está demonstrando que está fraco. Você vai ficar sem direção, sem saber o que fazer. Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, eles estavam angustiados. E todos eles demonstraram que estavam fragilizados. Mas Davi mesmo angustiado, oh aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Eu já passei por isso, você também já deve ter passado. Tem dia que nós estamos fragilizados, irmãos. Tem dias que nós estamos angustiados. Mas às vezes nós não demonstramos.
fragilizados, preocupados. Às vezes vem até o desânimo tomar conta de nós, sem direção. Mas mesmo assim, você vem para a casa de Deus, você adora, você glorifica, você exalta o nome do Senhor. Aí Satanás, ele olha para você e fala assim: eu fiz de tudo para bater ele na fé, eu fiz de tudo para impedir dele estar na casa de Deus, mesmo angustiado, aleluia. Está ele ali dando glória a Deus, aleluia, exaltando o nome do Senhor. Porque o que está dentro do teu coração, às vezes você não demonstra. Você sorri para as pessoas, aleluia. Você às vezes chega para alguém e fala do poder e do amor de Deus, mas só Deus sabe como você está dentro, aleluia, do teu coração. Você não demonstra que você está fraco ou frouxo nos momentos de angústia que você passa. Porque se você demonstrar, você vai ficar mais fragilizado ainda, sabe? Tem pessoas que gostam, irmão, de demonstrar. Aí você, irmão, estou passando uma luta aí, os crentes já morreu, só falta enterrar. Né? Como você está, meu irmão? Tô fraco, crente galinhola. Crente caranguejo que entra para frente e para trás. Crente que, às vezes, a vida dele é demonstrar que ele é um frouxo, que ele é um fracassado, que ele não é nada. Mas tem aqueles que pela fé, mesmo passando por situações adversas, mesmo passando por momentos difíceis, ele abre a boca e diz: comigo está tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei onde está depositada a minha fé, e aquele que é fiel vai me exaltar, e o nome dele será glorificado na minha vida, aleluia. Louvado seja Deus. Igual eu conheço uma irmã, não vou citar nome aqui por ética. A mulher passa uma prova do cão, aquela mulher é Deus mesmo na vida dela, mas onde você vê a mulher, ela só está rindo. Você só vê ela sorrindo. Aí você dá uma oportunidade, ela canta e o céu desce, irmãos. E fala do poder de Deus, fala da glória de Deus, mas ninguém sabe o que ela passa. É esse tipo de pessoa, irmãos. Davi, dos 600, Davi estava na mesma situação, preocupado, angustiado. Mas ele foi pedir orientação a Deus. Ele não demonstrou para os 600 que ele estava naquela situação. 600 homens foram lá para o deserto, foram procurar os amalequitas. Sabe, eles chegaram a um lugar chamado Ribeiro de Besor. Esses homens tinham vindo do campo de batalha. Repete comigo: do campo de batalha. Sabe, é pior coisa é você vir do campo de batalha. Quem vem do campo de batalha vem cansado. Quem vem do campo de batalha, né, pastor Antônio, vem exausto. Quem vem do campo de batalha quer tomar um banho, quer deitar, quer descansar, quer dormir. Eles acabaram de chegar de uma jornada, de uma grande batalha. Eles estavam exaustos, estavam com fome. Talvez o desejo de parar, tomar um banho, mudar de roupa. Pararam lá na beira do Ribeiro de Besor. E 200 deles, chegaram para Davi: Davi, nós não estamos mais aguentando. Nós estamos cansados. Aqueles 200 sabiam que se eles fossem com Davi, eles iriam atrapalhar, iriam morrer no campo de batalha. Mas ao mesmo tempo, aqueles 200, eu creio que eles devem ter ficado preocupados. Porque querendo ou não, a família deles estava em jogo. Mas eles chegaram em uma situação que eles não estavam aguentando. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui de você andar uma certa distância, tem um momento de você parar, você querer sentar e você dizer: eu não aguento mais dar um passo. Eu não aguento mais, estou cansado, as pernas doem. E eles pararam à beira daquele ribeiro
e abrir o coração, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que aqueles homens com lágrimas descendo dos olhos, porque eles queriam continuar, mas eles não tinham força. Se você não tem força nessa noite, meu amado, ainda que você pare à beira do ribeiro de Besor, Deus conhece até onde você pode ir, você vai receber vitória da mesma forma, porque Deus é justo para com a tua vida. 400 homens saíram para poder lutar contra os amalequitas. Eu estou encurtando algumas coisas aqui, mas que você possa entender o que Deus queira falar com você dentro dessa palavra. 400 homens aos olhos da quantidade de amalequitas, irmãos, era suicídio. 600 homens já era suicídio. 400 homens. Mas esses 400 homens estavam cansados igualmente aos 200. Eles também tinham fome. Eles também tinham desejo de parar, de descansar. Tinha aqueles que não aguentaram e pararam, 200. Mas os 400, mesmo se arrastando, mesmo capengando, mesmo sem força nenhuma, eles saíram com Davi, assim, mesmo sem força nós vamos prosseguir. Tem aquele que não aguenta, não suporta e para. Ele não desiste, aleluia, do que Deus colocou como propósito no coração. Mas a força às vezes acaba e ele para. Não é que ele deixou de amar a Deus ou de temer a Deus. É porque ele não aguenta mais, ele não suporta mais. Ele para, ele chora. E mas eu queria tanto continuar, eu queria tanto, mas eu não aguento mais. Mas tem aqueles que mesmo cansado, exausto, ele continua. Por fim, meu amado Davi, com os 400 chegaram aonde estava o inimigo. E houve uma batalha. E nessa batalha, Davi, os 400 venceram a batalha. Você pode dar glória a Deus? Porque quando Deus está no negócio, não é a quantidade, aleluia, não é a quantidade, irmãos, Deus não dá glória para o homem, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, a glória é dele, aleluia. Talvez se os 600 tivessem ido, eles poderiam dizer, olha, mesmo em poucos nós éramos 600, mas era só 400. 400 homens cansados, 400 homens que mal conseguiam segurar uma espada, 400 homens que mal conseguiam segurar o seu escudo, 400 homens que mal conseguiam lutar ou se defender, mas eles estavam ali e Deus estava com eles. Oh, aleluias. Venceu, meu amado. Venceu. Davi venceu. Vamos lá no verso 20. Se você tiver com sua Bíblia aberta. É uma coisa que eu gosto muito dos batistas. É uma coisa que Sebriano não faz. Eu prego muito nas igrejas batistas por aí. Eu estou pregando e todos eles estão com a Bíblia aberta. Tudo que eu vou falando, eles ficam com a canetinha ali anotando e tal. Né, para ver se o pregador não vai falar besteira. Ou para poder remoer aquilo que foi alimento para ele em casa. Sebleano não, fica procurando barata na parede, procurando taruíra. Se o relógio vai perto dele, ele fica doido, essa mensagem não vai acabar? Pastor está falando demais? Fica preocupado com a novela, doido para sair da igreja para poder ir para casa e ainda pegar novela ainda. Mas Deus está falando com você, isso é palavra de Deus. Deus está falando para duas qualidades de crente aqui, aleluia. Aquele que às vezes está tão fraco que ele para e não consegue mais caminhar. E tem aquele que está fraco da mesma forma, mas mesmo se arrastando ele continua. Mas todos dois estão debaixo de promessa. Repete para mim, promessa. Capítulo 30, versículo 20, 1 Samuel. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam-nas diante do outro gado e diziam, este é o despojo de Davi.
E chegando Davi aos 200, repete comigo, 200, aos 200 homens, que cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se a Davi, ao povo, o saudou em paz. Sabe que coisa tremenda, irmãos? Nós temos que aprender com a palavra de Deus e com Davi. Quando Davi trouxe todo o gado, todas as crianças, todas as mulheres, a Bíblia não diz, mas eu creio que de longe, os 200 lá na beira do ribeiro de Besor, eles, que barulho é esse? Vocês estão ouvindo barulho de animal, é barulho de bois, de vacas. Aí o outro falou assim, eu também estou ouvindo barulho de criança. É barulho porque criança faz muito barulho, ainda mais se tiver muita criança. É barulho de criança. Mesmo sem força, eu creio que eles se levantaram. E quando olharam de longe, lá vinha Davi com os bois, com as vacas, com as ovelhas, e com aquele bando de criança, e com as mulheres, aleluia. Oh, louvado seja Deus! Aqueles homens que não tinham mais força, correram para abraçar as suas esposas, para pegar os seus filhos no colo. Sabe por quê? Porque foi Deus que tinha determinado. Vai, Davi, porque você vai alcançar, você vai libertar. Em outras palavras, Deus quer dizer, você e 600 não vai estar só, eu estarei com vocês, aleluia. Bate palma e exalta o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto o amor de Deus sendo derramado nas nossas vidas. Não é por merecimento, eu nem mereço estar em cima desse altar. Você não merece estar aqui. Nós não merecemos nada de Deus. É porque Ele é bom. É porque a sua misericórdia é de geração em geração, aleluia. Sabe, quando juntou os 600 homens novamente, a Bíblia não diz, irmãos, mas se eu tivesse naquela situação que os 200 estavam, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que talvez eles poderiam ter levantado para poder pedir desculpa para os que foram lutar. Olha, você me perdoa, foi você que trouxe a minha filha, foi você que trouxe a minha esposa. Se não fosse você, elas seriam levadas como escravo. Sabe lá Deus o que ia ser da vida delas. Eu não pude lutar, mas você lutou por mim. Você pode virar para o teu irmão e falar isso. Quando eu não puder lutar, lute por mim. Peleja a guerra comigo, aleluias. Oh, louvado seja Deus. Eu estava cansado, eu estava exausto, eu não tinha força, mas você foi. Você lutou e você venceu. Os 400 poderiam ter chegado para Davi e falado assim, olha Davi, essa cambada de preguiçoso, esse monte de covarde, que não quiseram lutar nem pela família, eles não merecem nada, mal merecem receber as esposas e os filhos de volta. Eles poderiam ter falado isso, mas não falaram. E Davi não trouxe só os bois, Davi não trouxe só as sementes, Davi não trouxe só as crianças, as mulheres não. Davi saqueou o inimigo. Davi tomou tudo aquilo que pertencia a eles. O inimigo tinha saqueado Ziclague. Agora Davi saqueia o inimigo e Davi traz tudo, aleluia. E quando chega diante ali do ribeiro de Besor, eu creio que Davi deve ter chegado e falou assim, olha, aquela vaca ali é tua, pega ela, ela te pertence. Aquele boi ali é teu, pega ele te pertence. Aquele filho ali é teu, é tua esposa, pega a tua família e vá para casa. Mas o que foi saqueado, Davi poderia ter falado, eu sou o líder, é tudo meu. Ou os 400 poderiam falar, Davi, tudo aquilo que nós saqueamos do inimigo, vamos ser divididos entre os 400. Mas não, Davi dividiu com 600. Davi dividiu com 600. Sabe por quê?
Porque ele sabia que não foi ele que venceu a guerra, foi Deus que venceu por ele. Oh, aleluia. Isaías 41, no verso 10. Lepapapacidere palabas. Recantarama nabassuriandarabashere, aleluia. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sabe, você que parou na beira do ribeiro de Besor e está aqui nessa noite, ele te diz: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele continua falando para você, Jeremias 1,19. Vão pelejar contra você, mas não vão prevalecer contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. O Senhor ainda continua dizendo, Salmo 91, no verso 7, que 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ele só quer que você faça uma coisa, que foi o que Davi fez. Deuteronômio 31, no verso 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Você crê nessa palavra, você pode aplaudir o Senhor. Eu quero que você fique de pé agora, nós vamos orar a Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida.